Olá, pessoal. Eu sou professora mestre Clênia Batista, sou bióloga formada pela UFPB, sou especialista em gestão ambiental pela Faculdade Integrada de Jacarepaguá e mestre pela UEPB em Ecologia e Conservação. Hoje irei trazer para vocês um pouco sobre o conhecimento relacionado ao feminicídio em tempos de Covid-19. Então, estamos vivenciando uma situação atípica para o mundo todo, né, que é esse momento de quarentena, que é o isolamento social, né, onde somos orientados pelas instituições e organizações de saúde a nos mantermos isolados em nossas residências para que a gente não se contamine ou né, não propaguemos o vírus aí do Covid, causador do Covid-19, né, o coronavírus. Então, espero que vocês aproveitem o conhecimento que será explanado aqui neste momento e vamos começar agora, mas antes da gente chegar nos dados propriamente ditos em relação ao feminicídio relacionado diretamente ao Covid-19, nós precisamos antes orientar vocês sobre alguns conceitos. Tá? Então, é necessário que a gente compreenda inicialmente as diferenças entre feminismo e feminicídio, para que a gente veja a relação com o Covid-19. Então, feminismo é uma palavra que vem do latim, do latim femina, que significa mulher, e é um conceito que surge no século XIX, o qual se desenvolveu como movimento filosófico, social e político. Então, a principal característica do feminismo é a luta pela igualdade de gêneros entre homens e mulheres e, consequentemente, pela participação da mulher na sociedade. Aí vocês podem estar pensando, né? Se o machismo não é bom, por que o feminismo? Por que o feminismo seria? Então, como eu falei, é necessário que vocês compreendam a diferença entre esses conceitos, feminismo e feminicídio. E muitas pessoas acabam associando o feminismo como sendo o oposto do machismo, ao qual eu vou mostrar para vocês que não é assim. Então, para iniciarmos, a gente tem que o feminismo ele nunca matou ninguém. Já o machismo mata todos os dias, né? Então, a cultura do machismo, ela pode causar o feminicídio. Na verdade, é ela que causa o feminicídio. A gente vai ver muito disso, né, na palestra, na apresentação de hoje, onde a gente vai ter a associação aí do comportamento machista vinculado aí à misoginia, né, com a questão da agressão às mulheres, que muitas vezes essa agressão ela pode ser verbal, física ou até mesmo levar à morte dessa mulher. Então, o feminismo, continuando a explicação sobre ele, né, grande parte da nossa cultura está alicerçada numa sociedade patriarcal, pautada na dominação masculina, onde muitas pessoas associam o homem como sendo o gerador da renda da família, o homem como sendo o responsável por toda a casa, o homem como sendo o mandante, né, de tudo que vai acontecer na sociedade e na residência, e que a mulher seria apenas ali uma pessoa submissa às vontades daquele ser, né, daquele homem dentro de uma sociedade patriarcal. Então, o homem, além de ser o membro, entre aspas, mais importante da família, né, desde muito tempo, tem sido o foco principal, apesar da gente já ter tido historicamente algumas sociedades matriarcais, mas o patriarcado foi o que sobressaiu na maioria das sociedades. Então, ele é aquele que possui privilégios em relação às mulheres, chamadas equivocadamente de sexo frágil, onde a gente já tem mais do que confirmações aí
né, de que não existe essa questão de sexo frágil. Pelo contrário, nós mulheres somos muito mais, vamos dizer assim, fortes em muitos sentidos do que, né, muitos homens aí. Esse momento ideológico, né, liderado pelas mulheres, que é o feminismo, e que defende o direito de igualdade, se expandiu por todo o mundo e atualmente os grupos feministas têm crescido de maneira considerável no mundo todo. Lembrando que o feminismo, né, é um movimento que busca a igualdade. Dentro da história do feminismo, né, trazer um pouquinho dessa parte histórica para que vocês possam compreender. Então, a história do empoderamento feminino não é tão antiga quanto se deveria ser, né? Então, a gente tem esse movimento muito recente e eu vou trazer um pouquinho desses registros para vocês de forma bem resumida. Em geral, até o século XIX, a mulher era vista como um ser inferior aos homens, as quais não possuíam os mesmos privilégios que eles, por exemplo, ler, escrever, estudar, guerrear, enfim, escolher. As mulheres antes, elas não tinham essa possibilidade de dizer, eu quero ficar em casa ou eu quero estudar, eu quero me formar, eu quero ser uma profissional de nível superior, eu quero fazer um mestrado, um doutorado, eu quero poder ir para a escola. Então, essas escolhas, muitas vezes, elas não eram dadas para as mulheres. Diante disso, a figura feminina foi construída numa sociedade patriarcal, onde as atribuições da mulher estavam restritas aos afazeres domésticos e à educação dos filhos. Desde cedo, as meninas eram educadas para ajudar as mães nos trabalhos domésticos, casar e ter filhos. Essa era a função da mulher, exclusivamente ela nascia para ser esse tipo de pessoa na sociedade. Então, nesse contexto, não podiam trabalhar fora, ao mesmo tempo que não tinham acesso aos assuntos relacionados com política ou economia. Pelo contrário, né, quando uma mulher se interessava por essas temáticas, elas eram ridicularizadas e muitas vezes serviam, né, ali de chacota para os homens. Então, na Revolução Francesa, em 1789, foi feita a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, foi combatida pela feminista francesa Olympe de Gouges, que vocês podem visualizar uma ilustração dela ao lado, onde ela, em 1971, ela criou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, né? Uma forma de crítica, porque a Revolução Francesa tinha criado essa declaração aí dos direitos do homem e do cidadão, como se as mulheres não pudessem ter qualquer tipo de direito. Então, ela criticava a declaração da Revolução, pois era somente aplicada aos homens. Alertava para a autoridade masculina e a importância das mulheres e da igualdade de direitos. E, né, como não podia ser diferente para a época, ela foi executada em Paris no dia 3 de novembro de 1793. Sua morte foi considerada um marco do feminismo no mundo e fez surgir diversos movimentos feministas posteriores a esse ocorrido. A Revolução Industrial, no século XIX, né, no início, fez com que o panorama mudasse substancialmente. Então, as mulheres já começam a trabalhar nas fábricas, fazendo parte da força econômica do país, né? Então, elas começaram a não mais ficar restritas às suas residências, mas também fazendo parte da economia, onde elas trabalhavam e recebiam um salário. Lógico que, para a época, a gente tinha o trabalho feminino sendo inferiorizado e seus salários também não eram compatíveis com os salários dos homens. Infelizmente, a gente ainda vê isso no século XXI, a qual vivemos, né, no ano de 2020. Aos poucos, movimentos feministas espalhados pelo mundo foram tomando corpo e cada vez mais lutando e conquistando diversos direitos reivindicados pelas mulheres, como, por exemplo, o direito à educação, o direito ao voto, ao contrato, à propriedade, a divórcio, à igualdade de salários, ao aborto e etc. Só para vocês terem uma ideia, uma mulher ela não poderia
por exemplo, comprar uma casa se o marido ele não assinasse. Então, tudo que uma mulher precisasse fazer, ela teria que pedir autorização, né, e ir junto com o seu marido para poder fazer qualquer transação financeira, compra, algo do tipo. Então, nas culturas ocidentais, o movimento feminista passou a adquirir a maior visibilidade a partir do século XX. Ainda na história, em épocas mais distantes, seria impensável ter uma presidente mulher, né, governando um país, ou mesmo figuras femininas atuando e se consagrando em diversos campos, como, por exemplo, em culturas, artes, economias, política e etc. Apesar de existir toda essa questão em algumas culturas, né, a inferiorização da mulher, muitas mulheres, mesmo com todo o preconceito, elas se destacaram durante a história, em vários setores, né, inclusive na ciência. Mas vou trazer alguns nomes, né, que marcaram a história, que foram mulheres que realmente simbolizaram para as suas épocas situações, né, inovadoras, como, por exemplo, a própria Cleópatra, né, que é uma das mulheres mais conhecidas da história da humanidade, foi uma grande negociante, ela era estrategista militar também, falava 6 idiomas e conhecia filosofia, literatura e arte. Ou seja, para a época, né, a gente vê que era uma mulher extremamente conhecedora, né, educada no sentido de ter frequentado o conhecimento adquirido ali através dos seus professores e, através disso, ela conseguiu se destacar dentro da história da época. Joana d'Arc, uma francesa, ela foi uma heroína da Guerra dos 100 anos, descendente de camponeses, né? A sua família eram pessoas modestas e analfabetas. Ela foi uma mártir canonizada em 1920, quase 5 séculos depois de ter sido queimada viva. Um outro exemplo, a gente tem aqui abaixo a imagem de Maria Quitéria, que foi nascida em Feira de Santana em 27 de julho de 1792. Ela era uma militar brasileira, heroína da Guerra da Independência. Foi considerada a Joana d'Arc brasileira e é a patrono do quadro complementar de oficiais do Exército Brasileiro. Então, apesar de que, para a época, né, ter uma mulher representando uma força militar era algo bem comum, né? Infelizmente, hoje a gente também ainda não tem tantas mulheres sendo representadas nesse setor, mas cada vez estamos tendo uma mudança e mulheres estão chegando cada vez mais a patentes, né, superiores aí em diversos setores das Forças Armadas. Então, hoje em dia, mulheres preferem não construir família, ou seja, não ter maridos ou filhos. E isso é um fato, né, que foi considerado absurdo antes do século XIX. Como assim uma mulher não querer ter filhos, uma mulher não querer constituir uma família? Então, isso era algo impensado. Mas, com o decorrer dos anos, né, com a autonomia da mulher, ela pode decidir se ela quer ou não ter filhos ou constituir uma família. E ter filhos, hoje em dia, na devida tecnologia, é possível, inclusive, né, sem fazer uma reprodução independente, né, onde você pode ir a um banco de sêmen e poder gerar ali seu filho de forma natural, sem ter a necessidade de ter um relacionamento sexual com algum parceiro. Sobre o assunto, no caso aqui, desculpa, né, sem dúvida, a filósofa francesa Simone de Beauvoir, né, foi uma existencialista, foi uma das maiores teóricas e representantes do feminismo mundial. Então, sua obra de referência é um ensaio intitulado O Segundo Sexo, de 1949, onde faz uma análise sobre o papel das mulheres na sociedade, que, segundo ela, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, com toda a questão
social, com toda a questão de educação, de conhecimento, de empoderamento, né? Então ela traz essa fala aí, onde a mulher, a pessoa, ela torna-se mulher. E lembrando que o feminismo, ele não é um movimento exclusivo de mulheres, tá? Homens também podem ser feministas. Então, homens aos quais eles têm a consciência de que as mulheres elas são importantes para a sociedade e que é necessário igualdade entre os gêneros. Já em relação ao machismo, né, lembrando que o machismo não é o oposto de feminismo, tá? Então, o machismo é um termo determinado pelo conjunto de práticas sexistas que defende a superioridade do gênero masculino em detrimento do feminino, onde, infelizmente, a gente ainda tem muitas pessoas que reforçam esse pensamento de que o gênero masculino ele tem que ser superior ao feminino. Então, associado à ideologia do sistema patriarcal, práticas ou comportamentos machistas podem ser detectados por meio de frases como, por exemplo, lugar de mulher na cozinha ou isso é coisa de homem. Então, lugar da mulher é onde ela quiser e a cozinha foi feita para qualquer pessoa que tenha aptidão e que esteja com fome, né, para fazer ali seu alimento. E isso é coisa de homem também, né, é uma frase que nós mulheres já ouvimos muito e no momento que nós quisermos fazer, isso passa a ser uma atribuição nossa também. Então essas sentenças enfatizam a inferioridade, né, do gênero feminino. É importante destacar que o machismo não é o contrário do feminismo, como eu disse anteriormente, e não está somente relacionado aos comportamentos masculinos. Isso porque muitas mulheres são responsáveis por reproduzirem práticas machistas. Então, como eu também tinha falado, da mesma forma que pode existir homens feministas, também vai existir mulheres machistas, tá? Então, mulheres que acham também que o homem deve ser superior a elas mesmas, né? O que é um pensamento totalmente incoerente, onde você está querendo ser ali submissa a uma outra pessoa por questões de gênero. E aí a gente vai falar um pouquinho de algumas frases que são reproduzidas pela sociedade, né, ditas com teor machista, como por exemplo, coração de macho não bate, dá porrada, onde representa o sentido de que o homem, né, ele tem que ser aquele ser viril, aquele ser forte que não pode mostrar sentimentos, que não pode chorar, que não pode se sentir frágil ou sensível a alguma situação. Uma outra frase é: mulher é o motor de uma vassoura, como se todo os serviços domésticos fossem atribuição apenas das mulheres. Outro exemplo é um homem que ama sua mulher usa a dos outros para não gastar a sua, né? Então, mais um pensamento machista, ridículo, mas que é reproduzido, infelizmente, por muitos homens. Outra frase é: mulher que é feia é igual a trator, só serve para trabalhar, para passear não presta, né? Então, a gente vê aí o preconceito, né, em relação às mulheres, principalmente atrelado à questão da sua aparência física, né? Como se existisse um padrão para que uma mulher ou qualquer outra pessoa fosse considerada bonita ou feia, né? Então, existem atributos muito maiores do que a questão da aparência física de uma pessoa. Outro exemplo: macho que é macho não estaciona, puxa a calçada, né? Mulheres são como espermatozoides, quando se juntam, enchem o saco. Então, se acha tão ruim, né? Tá perto de mulher, então vai ter relacionamento apenas com homens, né? Já que acha tão ruim ali mulheres próximas, mulheres conversando, mulheres tratando sobre diversos assuntos. Então, o homem nasce bom, a mulher o corrompe.
como se essa frase ela tivesse querendo justificar, por exemplo, a questão da traição, né? Onde o homem é um ser puro e que as mulheres vão lá e corrompem ele, por isso que ele passa a ser uma pessoa desonesta, traidora. Então, pesquisas indicam que 79% dos acidentes de trânsito são causados por homens, por emprestar o carro para as mulheres, né? Então, isso é outro exemplo ridículo, onde, na verdade, a ciência comprova com dados que as mulheres elas provocam muito menos acidentes e dirigem melhor do que os homens. Não é à toa que, quando você vai contratar um serviço de seguro para o seu veículo, se você é uma mulher, o seguro ele leva em consideração e faz com que o preço ele fique mais baixo do que para homens, visto que as chances de um acidente com o homem vai ser muito maior do que com as mulheres. Para finalizar os exemplos aqui de frases machistas, uma mulher sem chifres é um animal indefeso. Mais uma vez, tentando justificar a falta de respeito ao qual ele deveria ter por estar num relacionamento e acaba levando aí justificativas infundadas para cometer uma traição. Então, a gente tem a diferença agora entre feminismo e femismo. Então, eles são diferentes. Nunca mais confunda. Vamos entender aqui a diferença entre eles, certo? Então, o feminismo é uma ideologia que prega a superioridade do gênero feminino sobre o masculino. É considerado o equivalente ao machismo, mas fazendo com que os oprimidos sejam os homens, enquanto que as mulheres seriam as opressoras. Então, o feminismo é o oposto do machismo. Já o feminismo é um movimento que tenta buscar a igualdade entre os gêneros. Então, seguindo a mesma tendência do machismo, o feminismo é marcado pelo preconceito de gênero, neste caso, o gênero masculino. Pessoas feministas costumam humilhar, desvalorizar, utilizar comentários e atitudes agressivas em relação aos homens. Se refere à ideia do misandrismo, né? A misandria. Então, feminismo e misandria, né, seria ali a questão de você diminuir o sexo oposto, no caso, o sexo masculino. Já o machismo ou a misoginia seria você estar fazendo a diminuição ali, né, do sexo feminino. Então, dessa forma, é o repúdio patológico e marginalização do gênero masculino, com a crença da inferioridade dos homens e que as mulheres deveriam ser superiores aos mesmos. A misandria, sim, é o contrário do machismo, não o feminismo. Então, o feminismo é o sinônimo do machismo, ou seja, uma ideologia que prega a superioridade da mulher na sociedade, fazendo com que o homem seja desprezado, subjugado e oprimido. Então, feminismo é um movimento político que visa a conquista da igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres. Assim, o principal objetivo das feministas é garantir que mulheres e homens tenham o mesmo peso na balança na sociedade, ou seja, que exista igualdade entre os gêneros, igualdade do direito de ir e vir, igualdade de salário, igualdade em tudo. Então, o feminismo, ao contrário do femismo, não incentiva o ódio e o sentimento de vingança contra o sexo masculino, e muito menos é a intenção das feministas instaurar um reino matriarcal na Terra. Assim, uma espécie de termômetro, o machismo e o feminismo, ou seja, misandrismo, a misoginia e a misandria, estariam em dois extremos, e o feminismo no meio de uma forma mais apaziguadora. E apesar de todos serem vertentes de pensamento, nenhum deles, além do feminismo, se concretizou no movimento. Os dois primeiros são tipos mais comuns de comportamentos ou posicionamentos secundários, e não como uma onda ou um ato revolucionário igual ao feminismo. A gente agora tem essa representação onde muitas pessoas, né, falam de forma errada
achando que o feminismo e o machismo, né, seriam ali a mesma coisa, só que um relacionado ao sexo masculino e outro ao sexo feminino. Então, o feminismo, ele quer a destruição do machismo, que é aquele movimento onde acha que a mulher ela deve ser submissa ao homem, que o homem é o ser superior. Então, muitas pessoas consideram o feminismo, né, como sendo feminismo, né, e chamam de feminismo radical. Então, não existe esse feminismo radical. O que algumas pessoas tratam de forma equivocada como feminismo radical, na verdade, é a misandria ou femismo, né? Então, na dúvida, procure um dicionário para não estar falando besteira aí em relação ao que você está ali tentando discutir. Então, a gente chega agora à questão do feminicídio, né, que a gente viu que muitas vezes é atrelado a pessoas que possuem comportamento machistas. Então, o que é, né, o feminicídio? Entendam a definição do crime que mata mulheres diariamente no Brasil e no mundo. Então, o termo usado para denominar assassinatos de mulheres cometidos em razão de gênero, ou seja, quando a vítima é morta por ser mulher. No Brasil, a Lei do Feminicídio de 2015 estabelece que quando um homicídio é cometido contra uma mulher, a pena é maior. De acordo com o Mapa da Violência de 2015, neste levantamento quantitativo nacional sobre o assunto, o Brasil era considerado o quinto país do mundo com maior número de feminicídios. Então, vamos trazer dados desse mapa da violência de 2017, 2018 e dados também de 2019. Então, segundo a Organização das Nações Unidas, só em 2017 foram 4.600 casos, ou seja, entre 12 e 13 mulheres são mortas todos os dias. Então, dentro da violência contra a mulher, a gente tem dados aqui de 2007 que 4.936 mulheres foram assassinadas, um maior número entre 10 anos. Resumindo, a gente teve 13 vítimas por dia. Mulheres vítimas de feminicídio. As maiores taxas foram em Roraima, Rio Grande do Norte, Acre e Ceará. 66% das vítimas eram negras no último ano, né? No caso, em 2017. Menores taxas foram em São Paulo, Distrito Federal, Santa Catarina e Piauí. De 2007 a 2017, a taxa de homicídio de mulheres negras cresceu 29,9% e a taxa de homicídio de mulheres não negras cresceu 4,5%. Ou seja, de toda forma, houve um crescimento, mas infelizmente as mulheres negras acabam sendo pessoas, né, do sexo feminino que são mais vitimadas pelas atitudes, né, de feminicídios. Entre 2012 e 2017, homicídios fora da residência caíram 3,3% e homicídios dentro da casa cresceram 17,1%. O número de mulheres mortas por armas de fogo na própria residência cresceu 28,7% e o número de mulheres mortas por arma de fogo fora da residência aumentaram 6,2%. Ou seja, a gente pode observar aqui que boa parte das mulheres que sofreram com feminicídio, elas foram mortas dentro de casa e boa parte dessas com armas de fogo. Por isso que um dos debates que estava sendo muito enaltecido em relação ao porte, né, de armas é que o número de feminicídio ele iria aumentar, pois os homens que estariam ali, né, que já possuem essa tendência agressiva, eles simplesmente não utilizariam mais outros tipos de meios, como, por exemplo, armas brancas como a faca, e simplesmente pegaria ali a sua arma de fogo e mataria a mulher. Já ouvi algumas pessoas relatarem: mas aí é só a mulher pegar a arma e se defender.
Não, gente, não é tão simples assim. Até porque se a pessoa já está de caso pensado, né? Se já é uma pessoa agressiva, uma pessoa que já tem ali a índole de praticar uma violência, ela já vai preparada. Diferente de uma mulher que, né, ela simplesmente às vezes não está fazendo nada, mesmo que fizesse, não era justificativa para sofrer uma agressão ou ser assassinada, né, mas ali ela tá muitas vezes dormindo, ela tá em casa fazendo algo, e aí o seu parceiro simplesmente não gostou daquilo e vai lá, agride e mata aquela mulher, como tantas vezes já foram noticiados na mídia. Mas o que esse crime significa exatamente, né? Toda morte de mulher é considerada feminicídio? Então, vamos esclarecer algumas perguntas sobre o tema para que vocês possam compreender melhor. Então, qual a origem da palavra feminicídio, né? Então, vem do termo feminicídio pela socióloga sul-americana Diana Russell, em 1976, no Simpósio Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres em Bruxelas, na Bélgica. Vinha da ideia de que a palavra da palavra homicídio tem um conceito geral e que seria preciso criar uma definição específica para mulheres a partir da palavra fêmea. Homicídio de fêmeas virou então feminicídio. Diana explicou que optou pela palavra fêmea e não mulher, uma vez que o feminicídio é cometido também contra crianças e idosas. A análise tinha um viés sociológico e, naquela época, ainda não havia atingido o âmbito de lei. Em 1992, Diana escreveu o livro Feminicídio: A Política de Matar Mulheres. A obra inspirou a antropóloga e ex-deputada mexicana Marcela Lagarde a criar uma mobilização contra assassinatos de mulheres no México. Marcela modificou o termo, diz que ao traduzir para o espanhol a palavra perdia a força e propôs o uso de feminicídio, ao invés de femicídio, que, segundo ela, é o conjunto de delitos de lesa humanidade que contém os crimes e os desaparecimentos de mulheres. Então, a imagem aí está ilustrando, né, até que a morte os separe, a violência doméstica não tem que ser para sempre, né? Então, a mulher ela pode ter o direito de pedir o divórcio, de se separar ao ver que aquele relacionamento, né, passou de ser um relacionamento amoroso para ser um relacionamento abusivo e até, né, violento. Então, ela também pontuava a negligência do Estado em permitir que esses crimes acontecessem. O Brasil seguiu Lagarde e adotou essa versão do termo, né, o feminicídio. Por aqui, a palavra apareceu pela primeira vez em âmbito legislativo nos resultados da CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher de 2012. O relatório final da comissão propôs o projeto de lei 292 de 2013 do Senado Federal, que alterava o Código Penal para inserir o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio. Então, o feminicídio basta. Quem ama não mata, não humilha, não maltrata. Então, a lei número 3.104 de 2015 incluiu no rol de crimes hediondos aí o feminicídio. E o que é que diz a lei do feminicídio? Então, o Brasil instituiu o crime de feminicídio na lei citada anteriormente, conhecida como Lei do Feminicídio, promulgada pela até então presidente, né, Dilma Rousseff, em 9 de março de 2015. Tornou o feminicídio um homicídio qualificado e o colocou na lista de crimes hediondos com penas mais altas. Assim, para um homicídio simples, a pena varia entre 6 e 20 anos e para o feminicídio, de 12 a 30 anos. Um crime é considerado feminicídio quando for cometido contra a vítima por ela ser do sexo feminino. Segundo a lei, para ser considerado feminicídio, as situações devem envolver violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Mas o que isso significa exatamente? Significa que houve uma situação de dominação ou humilhação, sendo o autor do crime conhecida ou não da vítima.
A promotora de justiça de São Paulo, Valéria Scarance, especializada em gênero de enfrentamento à violência contra a mulher, já analisou mais de 1.000 casos de feminicídio e explica o que há de semelhante entre eles. Então, nas suas declarações, né, o homem mata a mulher por causa de alguma postura adotada por ela que o faz sentir desafiado, desautorizado. É muito comum quando ela se recusa a sair com ele ou quer terminar uma relação, né? Então, muitos homens, por terem aquela atitude machista de dizer: se você não vai ser minha, como se a mulher fosse uma propriedade, né? Se você não vai ser minha, você também não vai ser de ninguém. E aí, muitas vezes, ao terminar um relacionamento, ou pelo menos ao tentar terminar um relacionamento, muitas mulheres elas acabam sendo assassinadas pelos seus ex-parceiros que não aceitam ali o fim do relacionamento. Então, a promotora Valéria Scarance ainda continua: é considerada uma morte por menosprezo, uma manifestação de crime de ódio. O feminicídio ele é um crime com assinatura. É muito característico e evidente. No geral, tem repetição de golpes com uma arma branca direcionado a algum aspecto feminino, como, por exemplo, os seios e o ventre, né? Onde o homem utiliza ali esses locais para realmente destilar-se ali o seu ódio, aquela sua raiva contra aquela mulher. Mais de 60% dos casos usam armas brancas, como facas, estiletes, facões, ou o que estiver por perto, como tijolos, pedras, ou então as próprias mãos para sufocar a vítima, salientando o aspecto de crueldade presente em todos os casos. E aí vem aquele aspecto que eu falei anteriormente, né, que quando se permite que esse tipo de pessoa ele tenha uma arma em casa, então ele estaria utilizando dessa arma para tirar a vida dessa mulher. Então, não é um ato de amor, é um ato de destruição do corpo da mulher. O feminicídio só vale quando o crime é cometido pelo marido ou namorado? Não, gente. Também é considerado se o crime for cometido, né, por um desconhecido, embora a grande maioria seja cometida pelo próprio parceiro ou ex-parceiro, no caso de 96% dos casos de feminicídios de São Paulo. A lei pode abarcar diferentes circunstâncias. Por exemplo, um homem que mata uma prostituta porque ela não aceitou sua oferta. Um indivíduo que assassina uma vítima após estuprá-la. Um homem que mata uma mulher depois que ela rejeita um convite para sair. Todos são exemplos reais e são considerados feminicídios pela justiça, mesmo que o agressor não tenha relação com a vítima. Pode ser ali, né, a primeira vez que eles se encontraram, mas já é considerado um ato de feminicídio. O estudo Diretrizes Nacionais Feminicídio, lançado pelas Organizações das Nações Unidas, em parceria com o governo federal em 2016, reforça que as circunstâncias do feminicídio incluem a violência nas relações familiares, mas também situações de maior vulnerabilidade e dá como exemplos a exploração sexual, o tráfico de mulheres e a presença do crime organizado. Em suma, explica que as formas de violência envolvem a imposição de um sofrimento adicional para as vítimas. Lembrando que no momento que você tem um parceiro, né, você tem um namorado, uma união estável ou mesmo um casamento, pode existir abuso sexual, sim, tá? No momento que aquela pessoa que está com você, ela comete um ato sexual ao qual você não permitiu, então mesmo aquelas pessoas sendo conhecidas, sendo parceiras, tendo uma relação com você, isso é computado como um abuso, certo? Um abuso sexual e você pode fazer uma denúncia. Outro ponto importante, não são apenas homens passíveis de serem punidos por feminicídio, né? No caso das uniões homoafetivas, né? Se uma mulher sofre violência e humilhação da parceira e é morta, a pessoa que praticou o crime também terá de responder por feminicídio, né? Mesmo sendo uma outra mulher. E aí, gente, eu vou
em cima dessa cultura, né, do machismo, dessa cultura que a gente viu que muitas vezes o homem ele tende a querer mandar, manipular, exigir que a mulher tenha atitudes que ele considera sendo atitudes de, entre aspas, uma mulher respeitável, né? Essa mulher, ela está sofrendo, né, com atitudes machistas dos seus parceiros. Então, a mulher, ela tem o direito de ir e vir, de usar a roupa que ela quer, de fazer o que ela deseja. Então, eu vou trazer aqui para vocês um vídeo, na verdade, né? Como se fosse uma paródia, a gente pode dizer assim, mas pensando por outro lado, não seria uma paródia porque ela traz, né, uma reflexão muito importante, não apenas um vídeo no intuito de divertir, mas sim também de reflexão, tá? Principalmente para nós mulheres, para que nós não deixemos nenhuma atitude que seja de podar os nossos direitos, né? Como eu posso dizer, a forma da gente se comportar. Então, vai esse vídeo aí do canal Nunca Te Pedi Nada, da Maíra Medeiros, tá? Depois, se vocês quiserem acompanhar, tem o link embaixo, certo? Para que vocês possam ver o canal, né? Conhecer os vídeos que ela traz, que ela apresenta no seu canal do YouTube. É bem interessante, ela traz assuntos com esse teor, né? Ela é uma pessoa feminista, ela é uma mulher feminista, ela e o marido dela, né? E trazem situações, às vezes até cômicas, né? De comportamentos de alguns homens que a gente vê em nossa sociedade. Então, para descontrair um pouquinho, essa música da Maíra Medeiros junto com alguns outros youtubers. Miga sua louca, larga esse boy que solta asneira pela boca. Fica reclamando do tamanho da sua roupa. Hey boy, cala a boca. Miga sua louca, não tire o batom que você passou na boca. Você que decide o que vai usar de roupa. Seja curta ou longa. Ele só te faz sofrer, só você que não quer ver quem ele é. Ele não manda em você, é só você. Fala balela, acha que mulher é tipo Barbie ou Cinderela. Não pode ter defeito, tem que ser uma donzela. Não deixa dançar funk nem o baile de favela. Ela escuta machistinha, aprende certinho. Quem manda em mim sou só euzinho, não tô afim. Não sou obrigada, vai chorar no cantinho. Miga essa louca, quem é esse aí que te mandou lavar a louça? Que acha que mulher só sabe de cabelo e roupa? Cara, não faz a louca. Miga essa louca, empodere-se a mais muitas outras moças. O problema não é o tamanho da sua roupa. Moço, respeita as moças. Então, gente, como eu falei, né, esse vídeo ele representa bastante situações as quais a gente vivencia em nossa sociedade, onde muitas vezes o homem acha que o lugar da mulher é na cozinha, que quando ele tá com fome ela que tem que ir lá preparar, que ela tem que só servir para lavar a louça, lavar a roupa, limpar chão, né, que ela deve utilizar as roupas que ele permite que ela use.
que ela não pode ter opinião, que ela não pode conversar sobre política, sobre futebol, que ela não pode ser uma pessoa que entenda das áreas de exatas, que ela não possa ter conhecimento de informática, por exemplo, de engenharia, de física, que ela não possa pegar uma furadeira, né, e colocar uma prateleira, que ela não possa ter conhecimento de tantas outras coisas, né, onde o homem acha que ela deve ser limitada à vontade dele, ao que ele quer, desde a postura que ela deva ter, a roupa que vai se vestir, entre outras coisas. Então, meninas, vamos ficar atentas aí para esse tipo de comportamento. Se você está com uma pessoa, se você está namorando com uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, então eu acho que vocês devem ficar ligadas, né? Pois as chances desse tipo de comportamento se agravar com o aumento do tempo do relacionamento, né? Passando depois a essas palavras que às vezes são até agressivas, né? Passando até a agressão psicológica, podendo ir para uma agressão física, que a gente vai até falar um pouco disso depois. Então, espero que tenham gostado do vídeo da Maíra Medeiros e do canal Nunca Te Pedi Nada. Então, vamos continuar. Então, né, meu corpo, minhas escolhas. Então, nós mulheres, nós temos o direito de poder ir e vir como qualquer outro, né, cidadão brasileiro, como tem em nossa Constituição. Então, nós não deveríamos, pelo menos, né, ter medo de andar na rua, pois estaria ali podendo ter o risco, né, de um homem que acha que o corpo da mulher está ali para o seu bel prazer a hora que ele quer, mesmo sem consentimento, né? E aí muitas acabam sendo estupradas. Então, cabe a nós lutarmos por uma sociedade menos machista e que agressores, esse tipo de comportamento seja cada vez mais punido. Então, a morte de uma mulher é sempre feminicídio? Não. São duas circunstâncias na lei para ser feminicídio: ou quando é cometido em ambiente familiar e doméstico, ou quando é menosprezo e discriminação. A morte de uma policial, por exemplo, pode ou não ser feminicídio. Se ela é rendida, ultrajada por uma condição de mulher e sofre algum tipo de violência, sim. Mas se morrer em um tiroteio por um colega do sexo masculino, aí não é feminicídio. A interpretação do crime depende da denúncia elaborada pelo Ministério Público e entregue à Justiça. Representante da ONU Mulheres Brasil, a Nadine Gasman, afirma que a orientação da entidade é para que em todas as mortes de mulheres a investigação já comece pela presunção do feminicídio. Então, a primeira pergunta a ser feita deveria ser esta: ela foi assassinada por ser mulher? Então, muitas vezes isso não é levado em conta, por isso a gente tem uma subnotificação do número dos casos de feminicídio. Se a perspectiva de gênero não é contemplada já de início, dificilmente haverá indícios para comprovar a hipótese. É preciso pesquisar as evidências de outra maneira, ter outro olhar durante a perícia. Caso se conclua que não houve a circunstância do gênero como motivadora por crime, a hipótese, no caso, seria descartada. Qual a diferença entre homicídio e feminicídio? Então, o homicídio simples pela lei é o ato de matar alguém. Caso haja outras circunstâncias no assassinato, elas entram como qualificadoras do crime, que aumentam a pena e a tornam um crime hediondo. Já o feminicídio, né, ele vai ser justamente um qualificador. Outros qualificadores são, por exemplo, um motivo fútil por causa de uma briga, meio cruel, como asfixia, e o acobertamento de crime. Porque a lei específica uma lei específica para mortes de mulheres é importante. Então, a criação de uma lei específica para a morte de vítimas do sexo feminino é uma maneira de sistematizar e evidenciar a violência contra a mulher.
Abordá-la pela perspectiva de gênero é um esforço para evitar que novos crimes aconteçam. Também é uma maneira de discutir a violência machista que culmina no feminicídio, ou seja, falar sobre esses crimes é uma maneira de debater as agressões sofridas por mulheres que podem resultar em assassinato. Um dos pontos mais importantes é quebrar o silêncio que envolve esses crimes. Sabemos que as mulheres que morrem são as que não procuram ajuda e não o fazem por saberem que serão responsabilizadas e criticadas pelas agressões que sofrem. Então, muitas vezes a gente vê aquelas mulheres que sofrem a agressão quando vão buscar os serviços de segurança pública, muitas vezes elas são menosprezadas por aqueles que deveriam dar uma assistência de proteção a elas. Então, quando uma pessoa critica uma mulher perguntando o que ela fez para provocar o homem, você está calando a vítima, você está apontando que a culpa foi da vítima. Esse pensamento está presente, inclusive, na justificativa dos próprios feminicidas, dizendo que ela que fez tal atitude e por isso ele reagiu daquela forma. Em regra, eles justificam seus atos ou declarando seu amor ou dizendo que foram provocados pela vítima ou por um fator externo. Por não entendermos o que é violência contra a mulher, é que a vítima é responsabilizada. Precisamos falar sobre isso para mudar a mentalidade social. E aí a gente traz, alguns dados sobre o mapa da violência contra as mulheres. Certo? Então, vamos começar com a questão da violência doméstica. Então, a violência doméstica é todo tipo de agressão praticada entre os membros que habitam um ambiente familiar em comum. Podem acontecer entre pessoas com laços de sangue, como, por exemplo, pais e filhos, ou unidas de forma civil, como marido e esposa, pai e filho, namorado ou namorada. Uma das imagens mais associadas à violência doméstica e familiar contra as mulheres é a do homem, namorado, marido ou ex, que agride a parceira motivado por um sentimento de posse sobre a vida e as escolhas daquela mulher. Aquilo que eu já disse anteriormente, onde o homem diz que se você não for minha, você não vai ser de mais ninguém. Então, nem toda violência doméstica deixa marcas. As agressões podem ser de natureza física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Também é considerada violência doméstica o abuso sexual de uma criança e maus tratos em relação a idosos. A agência Patrícia Galvão destaca em seu site que o estudo multipaíses da Organização Mundial de Saúde, cerca de 30% das mulheres que disseram ter sido agredidas pelo parceiro afirma que foram vítimas tanto de violência física como de violência sexual. Mais de 60% admitem ter sofrido apenas agressões físicas e menos de 10% contam ter sofrido apenas violência sexual. Então vejam o quanto é importante termos mais pessoas conversando sobre o assunto, pois assim a gente poderia ter mais esclarecimento e que essas mulheres buscassem ajuda antes que essas atitudes se repetissem e causassem danos cada vez maiores a nível físico e psicológico para elas. Entre os meses de janeiro e novembro de 2018, a imprensa brasileira notificou 14.796 casos de violência doméstica em todas as unidades federativas. E é importante frisar que esse número de casos foram os noticiados, tá? E nem sempre esses que são noticiados são aqueles que foram registrados pelos serviços de segurança. A maioria das vítimas, os maiores agressores das mulheres ainda são os companheiros, namorados, ex ou esposos, correspondendo a 58% dos casos de agressão. Os outros 42% ficam na conta dos pais, avós, tios e padrastos. A maioria das vítimas, 83,7%, possui entre 18 e 59 anos de idade, sendo que a margem que mais concentra a idade de vítimas é de 24 a 36 anos. Ou seja, são mulheres jovens adultas que vivem relacionamentos afetivos que desembocam em abuso físico. Cerca de 1,4% das vítimas tinham menos de 18 anos na época da agressão, já aquelas com mais de 60 anos de idade correspondem a 15% das vítimas de violência doméstica. As unidades federativas
que possuem o maior volume de casos noticiados de violência doméstica, estão distribuídas em todas as regiões. Em São Paulo, até mesmo pelo volume populacional, há a maior concentração de notícias dessas agressões, correspondendo a 8,5% do total nacional. Distrito Federal, Alagoas, Rondônia, Rio de Janeiro e Goiás respondem em média 5% dos casos de violência doméstica no Brasil. Em seguida, temos Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Amazonas e Pernambuco, com 4% dos casos em média. Ceará, Tocantins e Piauí respondem cada um por 3% dos casos de abusos domésticos. Já os estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pará, Roraima, Maranhão e Paraíba representam cerca de 2% dos casos de violência doméstica noticiados na imprensa brasileira. E, por fim, os estados de Sergipe, Acre, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Amapá respondem por 1%. Vale reforçar que esse ranking não necessariamente corresponde aos casos efetivamente ocorridos, mas apenas aqueles noticiados pela imprensa no período analisado. Há de se considerar os filtros de casos subnotificados ocorridos, não registrados nas delegacias ou noticiados pela imprensa. Já em relação ao feminicídio, no conceito, o feminicídio é um homicídio de mulheres, mas importa a causa da matança para uma morte violenta ser assim classificada. Então, a mulher precisa ter sido morta por violência doméstica ou familiar ou por discriminação pela condição de mulher. Essa definição tão completa foi dada pela antropóloga, pesquisadora e professora da Universidade de Brasília, Débora Diniz. Este conceito traz à luz um cenário preocupante, o de feminicídio cometido por parceiro íntimo em contexto de violência doméstica familiar e que geralmente é precedido de outras formas de violência e, portanto, poderia ser evitado, né? Então, a gente tem a questão da violência doméstica e feminicídio, que é vamos dizer assim, a concretude, né, do ato ali de violência que acaba muitas vezes levando ao assassinato dessas mulheres. Então, trata-se de um problema global que se apresenta com poucas variações em diferentes sociedades e culturas e se caracteriza como crime de gênero ao carregar traços como ódio, que exige a destruição da vítima e que também pode ser combinado com as práticas de violência sexual, tortura e ou mutilação da vítima antes ou depois do assassinato. Devido ao alto número de assassinatos de mulheres em virtude do gênero, foi aprovada a lei que a gente já citou anteriormente, né, em 2015, a lei de feminicídio. A qualificação do homicídio de mulheres é uma resposta penal a um crime que tem tirado a vida de milhares de mulheres. Dados do presente levantamento, né, no caso de 2018, apontam que 15.925 mulheres foram assassinadas em situação de violência doméstica desde a sanção da lei. Esses dados mostram uma diferença significativa quando comparado às informações de órgãos de segurança pública. A imprensa noticia mais feminicídios do que a polícia registra. Muito disso deve-se ao processo de determinação em cada esfera. Enquanto a imprensa faz uma categorização prévia, um registro de homicídio de mulheres em situação de violência doméstica, identificando o feminicídio em sua natureza fática, os órgãos de segurança pública ainda possuem resistência em caracterizar o mesmo crime como homicídio doloso, né, praticado contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. Algumas das razões para isso estão relacionadas com a comprovação material do dolo e com o machismo institucional que ainda persiste em muitas instituições de segurança pública, né, principalmente nas pessoas que trabalham nesses setores e que perpetuam esse comportamento machista. Então, já chegam acusando, né, a vítima dela ter sido morta, dela ter sido assassinada. Então, cerca de 6,7% das vítimas de feminicídio possuíam menos de 18 anos de idade. A maioria, 90,8% das mulheres assassinadas nessa condição, tinham entre 18 e 59 anos de idade. As idosas foram vítimas de feminicídio em 6,7% dos casos noticiados pela imprensa brasileira entre janeiro e novembro de 2018. Pela natureza do crime, a maioria dos assassinatos dessas mulheres
são seus companheiros, ex-companheiros, namorados e esposos. Eles representam 95,2% dos algozes. Já os parentes, em especial os pais, avós, irmãos e tios, representam cerca de 4,8% dos responsáveis pelos feminicídios. As unidades federativas com o maior volume de casos noticiados de feminicídios estão distribuídas em todas as regiões. Em São Paulo, até mesmo pelo volume populacional, né, há uma maior concentração dos registros de feminicídio. Foram mais de 3 mil casos veiculados pela imprensa no estado. Em seguida, vem o Rio de Janeiro, com 1.186 casos, Distrito Federal, com 869, Bahia, com 788 e Mato Grosso do Sul, com 786. Então, a violência doméstica, né, versus o feminicídio. Com dados de 2018, a gente pode observar que a violência contra a mulher vai desde pessoas, né, menores de 18 anos até aqueles maiores de 60 anos, onde a faixa etária de 18 a 59 anos representa o maior número de violência doméstica, com 83,7%, e seguida pelos idosos, né, com 15%. Já em relação ao feminicídio, né, a gente tem 90,8% dentro da faixa etária de 18 a 59 anos. E a gente vê que existe, né, um aumento do feminicídio em jovens com menos de 18 anos. Então, comparando aqui o mapa da violência doméstica com o mapa do feminicídio, a gente tem alguns dados aqui, onde São Paulo, a gente pode observar, foi o local, né, com o maior número de casos, e aqui na Paraíba a gente observa que o número de violência doméstica, ela estava em torno de 306 casos em 2018 e que casos de feminicídio foram 273, né? Então a gente vê que são números próximos, né? Mas que ambos são geradores de preocupação, pois muitas vezes os casos de violência doméstica posteriormente se concretizam como casos de feminicídios, né? Então, situações recorrentes aí de mulheres que sofreram violência doméstica, né? Mais tarde, essa violência ela acaba aumentando o seu grau, deixando de ser apenas, por exemplo, verbais, e passam a ser físicas até se concretizar os casos de feminicídio. E aí eu trago um dado para vocês agora, né, do mapa de violência contra a mulher de 2019. Então, esse Atlas da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, ele é de 2019, mas, por incrível que pareça, ele não traz dados referentes a 2019. Ele traz um mapa aqui, um gráfico, apenas com os dados até 2017. Né? Lembrando que houve a modificação do governo em 2019 e que muitos dados, né, não são mais coletados da forma que era antes, né, por profissionais sérios que faziam estudos relacionados a diversos temas. Ao exemplo, a gente tem esse que traz informações apenas de 2017. Mas nesse gráfico é possível observar que a taxa de homicídio em residências, a gente vê que ele mantém aqui uma média, onde a taxa de homicídio fora da residência a gente já viu que ele é menor, e a taxa de homicídio por arma de fogo na residência a gente vê que vem crescendo, né, infelizmente. Então, esse dado aqui de 2019 traz, né, as mulheres que foram assassinadas. Não necessariamente todas as mulheres que são assassinadas são consideradas feminicídios, como já dito anteriormente. Então, nos casos das mulheres assassinadas, né, consideradas como homicídio doloso, a gente vê que teve uma redução de 14% em um ano. Em compensação, ao analisarmos aqui o caso de
feminicídios, né, a gente tem dos 3.739 assassinatos de 2019, 1.314 são registros de feminicídio quando o crime é motivado pelo fato, né, da vítima ser mulher. E a gente vê que houve 7% a mais que no ano anterior. Então, apesar de termos uma diminuição nos casos de assassinatos de mulheres, houve um aumento nos casos de assassinato de mulheres por feminicídio. Então, a taxa de assassinato aqui no Brasil ela é maior no Acre, né, 7 a cada 100 mil mulheres, e menor em São Paulo, 1,9 a cada 100 mil habitantes. Já a taxa de feminicídio, maior no Acre e em Alagoas, com 2,5 a cada 100 mil mulheres, e menor na Amazonas e Tocantins. Então, dando continuidade, a violência contra a mulher e feminicídio, um risco maior na quarentena, né? Chegamos aqui em pontos importantes, né, que precisava toda essa introdução para a gente chegar nos dados relativos agora ao Covid-19. Então, o Covid-19 ele não torna os homens agressivos, né? A violência ela vem do machismo histórico, que devido ao nosso dia a dia, muitas vezes ele fica restrito, porque cada um trabalha, né? Cada um tem seus afazeres, e aí acaba diminuindo as chances da concretude ali de violência doméstica e posterior chance de ocorrer um feminicídio. Então, especialistas eles alertam que a violência contra a mulher não se resolve com o fim do isolamento, mas com a desconstrução da masculinidade clássica e da desigualdade de gênero, além de políticas sociais e de renda, visto que com o isolamento, né, nós estamos tendo que ficar mais tempo em casa, né? O ideal era que ficasse todo o tempo em casa, e aí essas pessoas que têm relacionamentos com esses parceiros, né, que já são violentos, eles simplesmente colocam ali em prática, muitas vezes, as intenções, né, e a agressividade a qual ele já tinha dentro dele, coloca, né, para fora, acabando ali cometendo um crime. Então, a taxa de feminicídio aumenta com o isolamento social causado pelo Covid-19. Né? Então, a ONU Mulheres lançou o documento Covid-19 na América Latina e no Caribe, como incorporar mulheres e igualdade de gênero na gestão da resposta a crime. Mas o porquê se faz necessário, em meio a uma crise pandêmica, falar sobre gênero? Por que é importante a gente falar sobre gênero? É importante porque a gente precisa discutir que muitos crimes eles ocorrem justamente pelo fato de sermos mulheres, né? Onde aqueles homens machistas se acham superiores e acabam, devido a algum comportamento, a alguma atitude que desagrada a eles, eles acabam, né, colocando sua violência em prática. Então, a quarentena como inimigo, né, o aumento dos índices da violência doméstica nesse tempo de Covid. Então, em Rondônia, né, foi feito um registro da ocorrência do tipo de violência doméstica, onde é possível observar os números entre 2019 e 2020, a tipificação da pena em relação à ameaça, né, a violência doméstica, ela diminuiu. A lesão corporal, também a gente vê que houve um decréscimo, lembrando que a gente está comparando aqui o mesmo período entre os 2 anos. A injúria, dentro da violência doméstica, também caiu um pouco. Em compensação, feminicídio tentado e consumado, a gente vê, né, que os números estão representando ali um sinal de alerta. Ah, mas foram poucos. Tá, mas a questão é, devido ao isolamento,
muitos desses casos aqui de ameaça, lesão corporal, injúria, eles não estão sendo denunciados, justamente porque a mulher ela está, né, em isolamento junto com aquele parceiro agressor e aí ela fica sem a possibilidade de poder denunciar. E aí a gente está vendo que situações de violência doméstica podem ser concretizadas, consumadas com o feminicídio, onde aquelas mulheres irão, né, perder suas vidas. Então, a proteção para alguns, maior risco para outras, né, em relação à questão do isolamento. Então, o isolamento social é uma das medidas mundialmente recomendadas para evitar a disseminação do novo coronavírus. No entanto, para a mulher vítima de violência doméstica, a tensão dobra em épocas de quarentena, uma vez que elas ficam mais tempo com o companheiro que costuma ser o agressor. Muitas têm buscado ajuda fora dos seus lares, através da própria internet ou, né, por meio de telefone, para tentar se ver livre dessa situação. Então, veja o ciclo de violência contra a mulher. Inicialmente, né, quando se começa ali o relacionamento, um casamento, a gente tem o que é chamado de lua de mel, onde tem as juras de amor, presentes, promessas, pedidos de desculpa quando aquele agressor, né, ele fala num tom mais rude, quando ele faz uma agressão, né, mas que não foi tão grande, e aí você acaba ficando ali, não, tá bom, se desculpa, né, e acha que aquilo não vai se repetir. Então, depois desse momento de lua de mel, a gente passa para tensão, tá? Onde essa tensão ela vem atrelada a humilhações, ofensas, provocações, né? Então ela começa a se tornar mais, vamos dizer assim, mais agressiva. E por último, a gente tem a questão da explosão, onde passa-se, né, a realmente se consumar a agressão física, né, com socos, tapas, sexo forçado e muitas vezes esses momentos aí de explosão acabam se consumando num ato de feminicídio. Então, em São Paulo, a violência contra a mulher aumenta 44,9% durante a pandemia. Então, mulheres enfrentam dificuldade para prestar queixa. E aí vem o alerta que eu falei anteriormente. Porque elas estão isoladas, então, muitas vezes elas não conseguem representar ali, denunciar, né, aquele agressor. Então, o isolamento social em razão da pandemia tem ajudado a conter o avanço do número de infectados e mortos devido à Covid em todo o mundo. Infelizmente, a medida tem efeitos colaterais, não apenas na economia, mas também na segurança pública. O refúgio e conforto do lar é justamente o local mais perigoso para mulheres que sofrem com a agressividade de seus parceiros, né, e muitas vezes não conseguem se desvencilhar ali daquele agressor. O drama não é novo. Um levantamento divulgado em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou que 16 milhões de mulheres com mais de 16 anos sofreram algum tipo de violência no Brasil, a maioria delas na própria casa. Durante a quarentena, o problema da violência doméstica se agravou. Então, a subnotificação e gatilhos, o drama da violência doméstica na quarentena, né? Então, a permanência em casa imposta pela pandemia aumenta os riscos do feminicídio. Então, para muitas mulheres e meninas, a maior ameaça está presente naquele que deveria ser o lugar mais seguro, né? As suas próprias casas, alertou no início do mês o português Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Então, a entidade denunciou um crescimento horrível da violência doméstica em nível global durante a quarentena e pediu que os governos incluam medidas de proteção às mulheres em seus planos de combate à Covid. Do Vaticano vieram apelos semelhantes, né, do Papa Francisco, para que os governos eles tenham atenção maior aí em relação a essa violência. Então, tribunais brasileiros registram aumento nos casos da agressão contra mulheres e feminicídio em meio ao confinamento. E aí as redes de apoio online oferecem aconselhamento às vítimas e acionam autoridades. Então, o Brasil apresentou algumas medidas para tentar conter os índices de violência e feminicídio. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal anteciparam a ampliação de seus
serviços de delegacia eletrônica e disponibilizar o registro online de boletins de ocorrência de violência doméstica. Assim como fizeram outros países europeus, o governo brasileiro também oferece abrigo para as vítimas que preferem cumprir a quarentena fora de casa, né, longe dos seus agressores. As medidas, no entanto, estão longe de serem suficientes, como mostram as estatísticas da quarentena, que precisam ser interpretadas com cuidado e não são animadoras, né, justamente pelo fato que eu falei que esses dados eles não refletem, né, 100% da realidade devido à subnotificação. E aí a gente tem, né, esse ilustrativo aqui, né, o terror da quarentena, onde a gente tem o número de violência doméstica aumentando, e aqui são dados do Rio Grande do Norte, onde os números de feminicídio no estado cresceram 57,1%, tá? O avanço da violência nos casos de lesão corporal foram superiores 34,1% em relação ao ano anterior. Nos casos de ameaças, 54,3%. No caso de estupros, aumentou 100%. De homicídios contra mulheres, permaneceu igual. E de feminicídios, aumentou 300%. Então, atitudes como essas fazem com que muitas mulheres, né, acabam não chegando até os serviços de segurança, como, por exemplo, uma moça toda, né, agredida, foi fazer uma denúncia, e aí algum representante do serviço de segurança, né, o policial, o delegado, liga: não, minha filha, isso é normal. Como se qualquer tipo de agressão, né, fizesse parte do dia a dia de qualquer pessoa, né? Então, isso não é permitido, isso é contra a lei, né? Isso é crime, então denuncie, tá? Peça ajuda na medida do possível para que você não fique aprisionada nessa situação de violência doméstica, né, que pode até levar à perda da sua própria vida. E aí, a cultura do machismo, né, onde a gente tem a questão de o homem fica lá só descansando porque é o provedor da casa, né, é ele que manda, ele é superior, então a mulher tem que servir, né, e se não for de acordo com o que ele quer, da forma que ele quer, vem a questão da violência doméstica, né? Então nós precisamos mudar essa mentalidade, né, e trabalhar por um mundo mais igualitário, tá? Por um mundo mais feminista. Então, né, saiba onde denunciar a violência contra a mulher durante a quarentena, né? Então, diz que 180, que é a central de atendimento à mulher em situação de violência, 190 para a situação de flagrante, e aqui em João Pessoa, você pode ligar, diz que 123 para o serviço mantido pela Secretaria do Estado de Desenvolvimento Humano, né? Então, segundo a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres, denúncias de violência doméstica aumentaram 17% no Brasil após o decreto de quarentena para conter o coronavírus. A gente tem aqui vamos dizer assim, o violentômetro, né, como se fosse um termômetro para medir o nível de agressividade, e por isso que é necessário que a mulher que esteja sofrendo isso, ela esteja atenta para esses sinais, para que eles não se agravem e não seja tarde demais. Então, cuidado com a violência, ela tende a aumentar. Então, quando o indivíduo, né, ele começa com piadinhas ofensivas, começa com chantagens, começa a mentir, enganar, né, tentar manipular a mulher, sua parceira, ignorar, dar gelo, né, ter ciúmes desproporcionais, culpar ela por situações as quais ela não tem culpa, desqualificar a mulher, porque é uma das características do machismo, é justamente você menosprezar a mulher, desqualificar ela em diversas situações, ridicularizar, ofender, humilhar essa mulher em público, né? Então, já são sinais de alerta. Então, reaja se essas atitudes, né, elas se agravarem, né? Então, não se destrua. Se começar a partir para intimidação ou ameaça, controlar ou proibir, por exemplo, você não vai sair, você não vai usar essa roupa, né? Então, ele começa a querer mandar em você, a xingar, a destruir bens pessoais. Se começa já a partir para agressões físicas, né, lhe machucando,
tapinhas, entre aspas, ou pancadinhas. Então, isso já é um sinal de que já é uma agressão. Você precisa ficar mais alerta e sair dessa situação o mais rápido possível. Brincar de bater, beliscar, arranhar, empurrar, dar tapas. Isso tudo são sinais de que você precisa reagir. Aí peça ajuda a um profissional se por acaso essas agressões se tornaram mais graves, como chutar, confinar ou prender, né, você, ameaçar com objetos ou armas, ameaçar de morte, forçar uma relação sexual ou praticar o abuso sexual, causar lesão corporal grave, mutilar e aí, né, quando já é tarde, pode chegar ao assassinato, né? E aí você não vai poder mais fazer nada. Então, tome uma atitude antes que seja tarde demais. Então, medidas protetivas para manter a segurança da mulher vítima de violência, né? Afaste-se do lar, onde vai ter aquele agressor. A proibição de aproximação e contato físico por telefone, correio eletrônico, rede social, etc., com a vítima, né? Então, os serviços de segurança, eles vão tomar atitudes para que haja o afastamento do agressor. Suspensão do porte de arma, né, para todos aqueles que trabalham com armas e possuem, então eles não vão poder mais estar portando essas armas. Limitação de frequentar os mesmos locais que a vítima frequenta para evitar que a vítima e o agressor se encontrem. E pensão alimentícia para os filhos e suspensão de direito à visita, né? Então, exija seus direitos, está na lei, né? Na Lei Maria da Penha. Então, não sejam vítimas de agressores, tá bom? E aí, estamos próximos aqui de encerrar, né? Só mais alguns números. No Brasil, 12 mulheres são assassinadas por dia. Das 4.473 homicídios de mulheres em 2017, 21,1% foram considerados feminicídios pelo Ministério Público. Lembrando, né, que muitas vezes esses números eles são subnotificados. 135 mulheres são estupradas por dia. Lembrando que algumas atitudes levam a outras, né? Então, violência, que pode ser inclusive a violência doméstica, leva muitas vezes a situações de abuso sexual, de estupro, que muitas vezes também levam à questão do feminicídio. Então, 65% dos casos de estupro acontecem em casa. No mundo, 1 de cada 10 meninas adolescentes já sofreu abuso sexual. 35% das mulheres já sofreram algum tipo de violência física ou sexual. Mulheres molestadas pelo parceiro têm 2 vezes mais chances de aborto, depressão e alcoolismo. Então, uma sociedade que lucra com a nossa insegurança, gostar de si mesma é um ato de rebeldia, né? Então, vamos destruir o patriarcado, mas não o planeta, tá? Vamos trabalhar por um planeta mais igualitário, por direitos, certo? Para que nós possamos ter aí pessoas convivendo e não a questão de, porque você é o sexo A ou o sexo B. Nós precisamos respeitar a todos, né? Então, dia 27 de maio, Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Então, esse mês a gente estará trabalhando aí no combate contra essa situação a qual, infelizmente, está sendo agravada, né? Onde muitas mulheres estão sendo vítimas de uma situação que é o isolamento devido à pandemia e morrendo em suas próprias casas devido à agressão de seus parceiros. Então, pessoal, quero agradecer pela atenção de todos. Espero que vocês tenham aproveitado aqui toda a semana, né, de atividades na jornada de iniciação científica. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês tenham tido um pouco mais de conhecimento, principalmente sobre os conceitos do que é feminicídio, femismo, feminismo e machismo, tá? Que vocês possam replicar esse conhecimento e que vocês trabalhem e lutem também por um planeta mais igualitário, tá? Então, ser feminista é trabalhar por um planeta melhor, bom? Então, tchau, tchau, fiquem com Deus e até a próxima.